Meus amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Chiquinho de Jesus chamado Pão Nosso, um livro abençoado. Se você tem esse livro, Pão Nosso, abra lá no capítulo 15. Nesse livro, no capítulo 15, você vai encontrar uma passagem bíblica. Como sempre falamos aqui, o nosso grupo, por ser ecumênico, ele faz parte do nosso grupo, pessoas das mais variadas religiões, não é? Então, tem muitos católicos, pastores, inclusive, evangélicos. Então, vocês que consultam diariamente a Bíblia, então eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse lá em Paulo, ou seja, Filipenses 4:8. Pegue sua Bíblia, vamos estudar junto. Abra lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 8. Palavras de Paulo, nesta passagem bíblica que consta na Bíblia, nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vou repetir o que está escrito nessa passagem bíblica. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vamos refletir, vamos fazer reflexão. Em cima dessa passagem bíblica vem Emmanuel, o maior teólogo que eu já vi em toda a minha existência, ele e Santo Agostinho, os dois que eu mais admiro. Ele vai dar a verdadeira interpretação dessa passagem bíblica, que começa, ou seja, Emmanuel começa nos dizendo: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Vocês concordam? Tudo começa no pensamento. Aí ele continuou: o mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Interessante isso aqui, viu? Gostei dessa parte aqui. Vou repetir para que todos nós, em conjunto, que a união faz a força, possamos fazer uma reflexão. Olha que Emmanuel fala: todas as obras humanas constituem resultante do pensamento das criaturas. É verdade. Tudo o que existe, tudo que é fabricado, tudo que existe na Terra, nasceu do pensamento humano. Ele continua: o mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Fantástico, eu adorei isso aqui. Aí ele continua: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação nos planos mais altos. Olha que ensinamento fantástico, vou repetir. O Evangelho, que é Evangelho, é a boa nova. Evangelho é sinônimo de boa nova, que nos foi recomendada por Deus, o Criador do universo, Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão, pisando do ar, que respirando do amor, da felicidade, do poder, do sol da verdade, que mandou, não é, Jesus especificamente para realizar esse trabalho
da divulgação, da propagação, à custa de sua própria vida, da boa nova. Então, o Evangelho é a boa nova. Então, a nossa, não é? Nossa tábua de salvação é a boa nova. A boa nova, ou seja, o Evangelho. O Evangelho é a personificação exata do próprio Jesus. Não é? Então, Emmanuel fala, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Tá vendo? Então, é como Jesus falou anteriormente, quando aqui esteve, ele falou, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, ou seja, se não for através da Boa Nova, se não for através dos fundamentos das diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta se instruir tanto, se intelectualizar tanto, conseguir tantos conhecimentos, se não realizar simultaneamente esse trabalho, a sua sublimação de sentimentos. Mesmo porque todos nós estamos aqui na Terra especificamente e tão somente para a realização da nossa sublimação de sentimentos. E só conseguiremos sublimar os nossos sentimentos através do Evangelho inserido no íntimo do nosso mais íntimo, através da ação direta no trabalho do bem do meu eu e no trabalho do bem do meu próximo. É assim que se consegue a sublimação. E não através de conhecimento. E não através de instrução. Não. É através da ação no bem. Minha e do próximo. Nunca nos esqueçamos disso. Só conseguiremos a nossa sublimação de sentimentos através do trabalho da minha transformação moral e do trabalho que eu tenho obrigatoriamente de fazer perante minha própria consciência, de instruir e de aliviar e de consolar o meu próximo. Trabalho no bem, atividade no bem de forma contínua. Não tem outra coisa a fazer na Terra, é só isso. Estamos aqui especificamente para esse trabalho. Vou repetir. O Evangelho, olha o que Emmanuel fala, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para a mente do homem, para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando, não é, a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Muito bem. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia, tá vendo? Eu abri aqui o livro ao acaso, nem tinha visto que estava escrito isso aí, eu acabei de falar. Então não é através do intelecto, não é através dos conhecimentos que estão nos arquivos de nossa memória. Não, é através da sublimação do sentimento. Olha o que Emmanuel fala. Não será tão somente, olha só, com os primores intelectuais da filosofia, que o discípulo se iniciará seus esforços em realização desse teor. Quando é que a gente vai aprender isso? Eu fico profundamente triste porque a maior parte dos centros espíritas das casas religiosas transformam as casas religiosas em salas de aulas, é curso daqui, é curso dali, tem até filosofia espírita, que eu vejo isso aí, sabe? Eu vejo isso aí como uma lavagem cerebral, aonde nas entrelinhas está embutido ali, sabe? Equívocos. Aí é que está. Aí é que está. Olha o que Emmanuel está falando aqui. Se transforma as casas, não é, em salas de aula para passar para as pessoas instrução, conhecimento. E o verdadeiro trabalho, que é a nossa transformação moral, que não se consegue através do conhecimento, muito embora sejam importantes e imprescindíveis. Mas o conhecimento que nós devemos adquirir é para potencializar, para expandir, impulsionar ao verdadeiro trabalho que eu tenho que fazer aqui, que é da minha transformação moral, que só se consegue através de uma ação no bem, minha e do próximo, e não do conhecimento. Não da inteligência, mas da sabedoria, do trabalho no bem, do discernimento, fundamentado numa verdade absoluta. E onde está a verdade absoluta?
que sua própria consciência responda. Aí não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Olha o que Emmanuel fala, renovar pensamentos. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Meu Deus, que ensinamento fantástico. Eu adorei. Eu adorei, pessoal. Olha, estou feliz de ouvir isso. Porque só Emmanuel, por isso que eu sou fã do Emmanuel. Tá aí, ó. Vou repetir. E eu peço a Deus, com toda a fé da minha alma e do meu coração, que esses ensinamentos penetrem, sabe onde? Não é no seu intelecto, porque ele acabou de falar. Não é a inteligência, não é os conhecimentos. Então, os conhecimentos que a gente adquire, quando você lê um livro, quando a gente lê um livro, pessoal, ou quando a gente vê uma verdade, seja através da imprensa, da mídia escrita, falada, televisada, ou de alguém, enfim, ou através de um outdoor, onde a gente vê uma verdade, ao adquirir, absorver aquela verdade, pelo amor de Deus, não permitamos, se é que nos amamos, que essa verdade penetre nos arquivos de nossa memória. Não façamos isso, por favor. Ao ler um livro e você gostar de uma página que te tocou, e você vê que aquele assunto é verdadeiro, se esforce para que essa verdade penetre no seu coração. Aí mudou tudo. Aí mudou. E não aqui. E não aqui. Vou repetir o que ele falou aqui, que eu adorei. Vou repetir desde o começo aqui. O Evangelho, ou seja, a Boa Nova de Deus, consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Olha, o Evangelho é o roteiro para que a gente conquiste, através dos esforços, não é? O Evangelho é o roteiro para que nós consigamos, através de nossa transformação moral, chegar aos planos mais altos, em mundos felizes, pessoal. Retornando à nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o universo, em locais bem melhores do que a Terra. Não é? É através do Evangelho. O roteiro é o Evangelho. Ele fala, do homem renova os caminhos da espiritualidade, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos, tá vendo? Aí ele continua, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia, tá vendo? Que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Entendeu, pessoal? É assim que funciona. Aí vem a parte que eu gostei mais. Renovar pensamentos. Não é tão fácil como parece à primeira vista. É fácil mudar pensamento? Por exemplo, às vezes a gente tem um pensamento de pessimismo, de desesperança, de falta de fé. Ou então a gente está em casa e o nosso filho de noite começa a demorar para chegar. Aí vem pensamentos ruins. O que será que aconteceu? É fácil mudar o pensamento e ficar feliz, alegre, sabendo que vai dar tudo certo daqui um pouco ele chega? Vê se é fácil mudar pensamento. Uma pessoa nos faz um grande mal, um grande prejuízo. Quando a gente lembra dessa pessoa, a gente não lembra com amor e felicidade, mas a gente lembra com um pensamento de angústia ou até de revolta. Mas esse pensamento ganha força dentro da gente. É fácil mudar? Não é fácil mudar. Por isso que ele fala aqui, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Por quê? Não é fácil. Porque demanda muita capacidade de renúncia. Nós temos facilidade de renunciar? Nós temos facilidade de calar?
de perdoar, de deixar para lá e ainda orar e desejar o bem àquele que nos fez o mal? Nós temos que fazer. É fácil? Porque precisa isso. Renúncia e profunda dominação de si mesmo. Ou seja, eu tenho que mandar em mim, mas nós não mandamos em nós. Porque a gente ainda não conseguiu controlar, mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções e sensações. Aí é que está. Então, essas situações emotivas, elas mandam na gente. Por exemplo, dá um exemplo do ciúme. Um ciúme. A gente tem ciúme, seja ele em que circunstância for. O que é um ciúme? É bom ou ruim? Mas aquilo invadiu a gente está sendo dominado pelo ciúme. Ou até por uma paixão. É fácil dominar uma paixão? É fácil dominar um vício que manda na gente? Pergunta para o drogado, ou então para aquele que é viciado em bebida alcoólica, com a prostituta, se é fácil. Por que não é fácil? Porque demanda renúncia. É o que ele falou aqui, renúncia e profunda dominação de si mesmo. Eu sei que aquilo é mal. Está me fazendo mal, vai me levar para o buraco, vai me levar para o caixão. Mas aquilo é tão forte que eu não consigo dominar minhas emoções, sensações. Tá vendo? Então demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso, Emmanuel fala, que muitos servidores modificam expressões verbais. Meu Deus. Julgando que refundiram pensamentos. Olha só que ensinamento fantástico para nossa reflexão. Eu vou repetir, hein, pessoal. Ele fala, é por isso. Primeiro ele falou que tem que, essas transformações é difícil porque requer renúncia. Tem que deixar para lá, tem que perdoar. Não é fácil. Não é? É por isso, a parte que eu gostei também, que muitos servidores, que somos nós, modificam expressões verbais. É o me engana que eu gosto. Seria mais ou menos isso, né? Seria camuflar, mascarar a verdade que dói. A verdade que nós não temos capacidade ainda de colocar dentro de nossas ações e atitudes no trabalho do bem, do meu eu, da minha transformação moral, da evangelização, cristianização, educação e civilização de minha própria personalidade, porque o inimigo está dentro de mim. O inimigo maior é a minha personalidade. Porque em que eu ainda não aprendi a vencer a mim mesmo, através da renúncia, de ficar calado, engolir o sapo e deixar para lá. Então esse é o grande inimigo que eu tenho que combater aqui na Terra. Estamos preparados para isso? Estamos fazendo o que Paulo de Tarso falou? Ele chama isso de bom combate. Esse é o bom combate. Mas a gente mascara, a gente prefere combater a pessoa de difícil relacionamento que me prejudicou. Coisa que jamais conseguirei, porque nem Deus consegue mudar uma pessoa. Como é que eu vou ter a ousadia de fazer esse trabalho? Mas, continuando. Todavia, ele fala, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Tá vendo? Julgando que mudou o pensamento, mas não mudou coisa nenhuma. Ele arrumou uma desculpa para si mesmo. Para si mesmo. Seria mais ou menos assim. Eu errei com alguém, machuquei alguém, magoei alguém. E aí, ao invés de eu ir lá pedir desculpa e perdão para a pessoa, o meu orgulho não deixa. Aí eu começo a mascarar de mim para comigo mesmo. Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria agido assim. Aí a gente começa a falar tanto assim com ele que a gente termina concluindo que o culpado foi ele. Ele implorou para que eu xingasse ele. E eu termino me inocentando e culpando ele. Não sair da estaca zero. Isto é entrar dentro de um buraco e se enterrar.
Aí ele continua aqui. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e a sombra permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. É a educação do passado, não é? É o hábito do passado, que estamos aqui da memória ganhando presença e a gente termina recapitulando, não é? Os vícios do passado no presente. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Olha só, vou repetir. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito do campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extensão. Meu Deus, isso aqui é muito grave, muito profundo, pessoal. Pensar é criar. Toda vez que eu penso, eu crio uma forma, que a nossa doutrina chama de ideoplastia. Eu penso, aquilo cria forma. Muitas vezes seria mais ou menos assim. Lá no meu ambiente de trabalho, eu fiquei sabendo, uma pessoa ligou para mim na minha casa, falando que um amigo meu de trabalho me dedou para o meu superior, falou mal de mim para o meu superior. Mas quando eu chegar lá amanhã, eu vou falar isso, eu vou falar a verdade. Então, quando eu vou no caminho pensando, idealizando o que eu vou falar para me defender, o pensamento cria forma, cria vida e até inteligência. Pensem muito nisso, por favor, que é a parte científica da nossa doutrina. Ideoplastia. Pode ser até que eu não faça isso, não realize o que eu pensei, mas aquilo ficou dentro de mim. Vou repetir o que Emmanuel fala sobre isso que eu acabei de falar. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, ela pode ficar aqui dentro. Eu posso não levar a efeito o que eu pensei no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, ele está vivo dentro de nós, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extensão. Então, quando eu criei, eu pensei, eu criei, aquele pensamento vivo está dentro de mim. Pode acontecer duas coisas, ou eu posso eliminá-lo, transformá-lo, ou eu posso fazer com que ele crie vida própria. Isso é muito grave. Aí ele continua. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo e puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Meu Deus, que ensinamento fantástico. Pensamentos. Paulo de Tarso. Fica aí essa lição maravilhosa que me empolgou, sabe? Me empolgou, gostei muito, adorei, é isso que eu gosto. Eis aí o que eu gosto. É importante salientar, pessoal, vejam bem, todos nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho através do nosso esforço, dos principais itens que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, que está fundamentado, que tem a sua raiz e a sua razão no pretérito. O nosso planejamento ele foi realizado, não é? Especificamente na história do nosso passado. Por isso que Jesus falou,
Cada pessoa é um mundo. E é verdade. Cada pessoa é um mundo. Existem coisas em nossas vidas que é tão íntima, é tão íntimo, que a gente traz desde criança, que a gente não fala para ninguém. Nem pai, nem mãe, ninguém. Nasce com a gente, morre com a gente. É coisa só nossa. Que às vezes surge nos nossos pensamentos mais íntimos. E a gente, às vezes a gente fica parado, com o olhar fixo no ponto indeterminado. Com o pensamento fixo num ponto indeterminado. Absorto em nossos pensamentos. Nesses momentos que a gente fica assim, é porque a gente entrou no íntimo do nosso mais íntimos. E aí a gente sente na alma algo que a gente não comenta com ninguém. Morre com a gente. Que é isso aí? Que é isso aí? É a introspecção de mim para comigo. E aí, tudo que eu fiz em vidas passadas vem à tona naqueles momentos íntimos que eu estou passando comigo mesmo. Tá vendo, pessoal? Então, os engenheiros da genética, por muito nos amarem, não é? E estão lá no plano espiritual só para realizar esse trabalho, são eles, não é? Que elaboram, que planificam o nosso planejamento reencarnatório. E aí, eles observam todas as nossas infrações que a gente cometeu das leis de Deus em vidas passadas, e as nossas dificuldades, os nossos conflitos emocionais e psicológicos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem de ter paciência, de perdoar, que a gente traz de outra existência, eles colocam para fazer parte do planejamento encarnatório na atual existência. E faz com que a gente retorne àquela convivência das dificuldades e dos conflitos que a gente tem, para que nós possamos, através de nossos esforços, nos superarmos. Algo fantástico, divino, muito engenhoso e inteligente do plano espiritual para conosco. Olha o trabalho que a gente dá no plano espiritual para cada ser vivente dessa terra. Dos 8 bilhões de espíritos que estão aqui na Terra. É algo maravilhoso. E muitos de nós chegam aqui para realizar esse trabalho e retornam para o seu verdadeiro local de origem zerado. Não fez nada. Mas não tem importância, porque a vida continua e a vida é eterna. Retornaremos. E se retornarmos, regressarmos, também zero, sem ter feito esforço nenhum, não tem importância. Para isso existe a eternidade. Deus concede novo planejamento encarnatório. Porque por muito nos amar, até um dia a gente criar juízo e falar, não, eu vou me esforçar, eu vou aproveitar. Porque nós somos alunos repetentes. Aluno repetente. Então, fica aí para a nossa reflexão. Né? Esse ensinamento maravilhoso. Uma boa noite para todos, que eu gostei muito, estou feliz de ter aprendido. Uma boa noite.